Qual é o seu superpoder? O meu é a felicidade. Sabe, eu estive perto da morte mais de uma vez. Eu sei a fundo a felicidade de estar viva e de poder gerar felicidade no próximo. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e de como ela impactou diretamente em minha vida e o meu negócio, que é o Clara Resorts. Eu fui uma garotinha muito ativa, muito voluntariosa, cheia das vontades, um pouco mandona. Naquela época, eram adjetivos pejorativos. Mas hoje eu sei que são características de um líder. Eu tinha uma vida normal, como qualquer garota. Meus pais, português com espanhóis de origem, tinham um restaurante. E eu me lembro, desde cedo, de ajudar eles nos restaurantes após a escola. Ajudava como podia, né? Fazia mousse de chocolate, servia a mesa, servia bolinha de sorvete atrás do balcão. E eu contava aqueles tickets restaurantes que, na época, eram de papel. Quando até então, quando eu tinha apenas 8 anos de idade, no dia 31 de dezembro de 1981, aconteceu um fato que mudou a minha história. Eu fui passear de buggy com meu irmão e nós sofremos um acidente. Eu fui levada imediatamente para o hospital e submetida a uma cirurgia de emergência. O meu pulmão tinha sido perfurado e meu fígado fatiado em 4. Tudo ocorreu bem na cirurgia, mas por um erro médico, ao invés de colocarem um dreno no pulmão, eles colocaram no tórax. E toda a infecção começou a jorrar para dentro do meu corpo. Nessa mesma noite, eu fui submetida a mais uma cirurgia, na noite seguinte de novo, e na outra noite de novo. 4 cirurgias em 4 dias. Depois de muito tempo em coma, e vários meses no hospital, eu comecei a melhorar. Tanto que estou aqui para contar essa história, né? E apesar de muitas idas e vindas em hospitais, por cirurgias reparatórias durante toda a minha infância e adolescência, eu tive uma adolescência e infância felizes, cercada de amigos, família e a minha paixão por cozinhar e viajar. Quando me formei em administração de empresas no Brasil, eu segui o meu sonho de aprender a cozinhar profissionalmente na França. Eu passei 3 anos lá, cozinhando, trabalhando e estudando. A rotina era dura. Eu chegava a passar 17 horas dentro de uma cozinha. Mas valeu muito a pena. Eu estou eternamente grata. Trabalhei em lugares estrelados, como Plaza Athénée, Crillon e Martinez em Cannes. E apesar do trabalho duro, a experiência foi maravilhosa. Eu sou muito grata à França e aos meus pais que me deram essa oportunidade. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar nos restaurantes da minha família, o Gigues e a Braugarten. Conheci meu marido, Ian, e comecei minha própria família. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, na mesma semana, eu testei positivo para o vírus da hepatite C. A doença estava muito avançada. Eu devo ter adquirido o vírus numa das 9 transfusões de sangue daquele acidente de carro da minha infância. Os médicos sugeriram não, né? Eles falaram para começar o tratamento imediatamente, mas isso acarretaria na perda do bebê. Vocês imaginem para uma mãe ter que escolher entre a sua própria vida e a do seu filho. Contra tudo e todos, eu decidi levar a gravidez adiante. A média chance de cura ela era menor do que 20%. Isso se dava ao genótipo do meu vírus, que era, na época, majoritariamente encontrado na África, enquanto o remédio era feito para o vírus encontrado nas Américas. Mas, mais uma vez, eu sobrevivi, bem como meu filho Matias, que hoje tem 19 anos.
Depois que eu tive minha terceira filha, a Catarina, eu decidi parar de trabalhar com os restaurantes da minha família. A nossa relação era muito tóxica. E até então eu tinha um pequeno hotel fazenda com meu marido no interior de São Paulo, o Santa Clara Eco Resort. Era um hotel simples, mas sempre foi muito aconchegante e famoso pela sua hospitalidade. Pra vocês terem uma ideia, quando eu assumi o Santa Clara, ele era assim. Realmente um hotel fazenda. A nossa clientela era majoritariamente pessoas que iam para Brotas atrás dos esportes de aventura. Quando eu entrei no hotel, eu caí de amores pela profissão da hotelaria e todas as suas possibilidades de gerar felicidade no próximo. Afinal, esse é o meu superpoder, né? Arreguei as mangas e pus a mão na massa. Agora que aquele ali era o meu trabalho, estava 100% focada lá, eu tinha coragem de investir. Comecei de cara atacando os gargalos. Construí uma piscina à praia, quartos melhores e maiores, cozinha, lavanderia. Porque um hotel tem que crescer de uma maneira 360. Não adianta nada você investir em enxoval e não investir numa bela de uma lavanderia. A gente sabe a importância aqui, como hoteleiros, do famoso front office e back office. Além disso, nós criamos um parque de aventuras dentro do hotel. Dessa maneira, os nossos hóspedes não teriam mais que ir até Brotas para fazer atividades. Investimos em bem-estar, construindo o primeiro spa L'Occitane do interior de São Paulo. E aí, um pouquinho de como está hoje o nosso Clara lá de Dourado. Reforma acabou de ser entregue da sede. O meu objetivo, quando eu comecei a criar o Clara Resorts, era criar um hotel que fosse muito focado para famílias. Eu, como mãe de filhos, né, eu tinha muita dificuldade de ir em outros hotéis, e eu sentia que era muito do meu nicho, eu sentia que era muito bom para as crianças, mas a experiência era meio sofrida para os pais. Por isso que eu falo que eu gosto de brincar, que é um pouquinho family chic. Nós construímos espaços no quais as famílias pudessem se curtir juntos. E eu nunca me esqueci o dia que o Totonho, que está aqui na plateia, me ligou, me contando que o prêmio do TripAdvisor tinha acabado de sair e que nós tínhamos sido eleitos o melhor hotel do mundo para famílias das Américas, melhor hotel para famílias das Américas e o segundo melhor hotel do mundo. Eu chorei muito, muito de emoção. Porque, no final, como eu tinha que carregar minha família para trabalhar comigo aos finais de semana, eu acabei criando um pouco o melhor hotel para eles. E aí foi tão lindo quando mais pessoas entenderam esse objetivo. E aqui é um pouquinho de umas imagens de como a gente faz isso. Nós queríamos criar realmente um hotel que do bisneto à bisavó pudessem se divertir juntos. E a gente faz isso por trás de piqueniques, atividades, espaços únicos, gastronomia, logicamente. E aí veio a vontade de crescer, de construir um segundo hotel e ver a oportunidade na beira da represa de Ibiúna, a 70 quilômetros de São Paulo. A coisa mais legal de você criar um hotel do zero é você poder dobrar a felicidade que você gera nas pessoas. Afinal, esse é o meu superpoder. Só que aí, do zero, a gente tem que fazer muitas coisas que nós fazíamos intuitivamente no Hotel de Dourado, tivemos que fazer igual em Ibiúna. Desenvolvimentos de, além de todos os espaços, porque era uma casa, tivemos que desenvolver a mão de obra. Para vocês terem uma ideia, 92% do nosso time de Ibiúna antigamente trabalhava na roça, na enxada. Mas o brasileiro, com esse nosso jeitinho hospitaleiro e um bom treinamento, rapidinho se tornam excelentes profissionais. E aí a gente foi crescendo, aqui é um pouquinho
do nosso hotel de Ibiúna. O ano passado, eu comecei a procurar um lugar para construir um terceiro Clara. Cheguei a cogitar alguns lugares no Nordeste, mas foi numa feira de arte, batendo papo com a moça da lojinha do Museu de Inhotim, que me surgiu a oportunidade de investir num hotel dentro do maior museu a céu aberto de arte contemporânea do mundo. Depois de muita prosa, com o fundador Bernardo Paz, a gente conseguiu fechar esse negócio tão cobiçado por outras redes. Eu acho que o Bernardo, ele enxergou em mim e meu marido, um empresário do ramo químico, as pessoas certas de levar o sonho dele de construir um hotel dentro de Inhotim. Nós sabemos da responsabilidade que nos foi dada e somos honrados por ela. Estamos levando e muito a sério o legado lá colocado. Gente, aqui como hoteleiros, nós sabemos a responsabilidade que nós temos com o hotel quando você entra numa comunidade. Nós podemos transformar aquela comunidade ou nós podemos destruir. Por isso, estamos levando a sério o projeto deixado pelo Bernardo Paz, idealizado por ele, desenvolvendo no máximo dos possível todos os fornecedores locais e, logicamente, nós também capacitaremos a mão de obra que teremos em nosso entorno, levando a Academia Clara para dentro de Inhotim. Mas um dos meus maiores propósitos a construir um hotel dentro de um museu foi poder aproximar as famílias e as pessoas à arte. Nesse cartão postal brasileiro chamado Inhotim. Com muito orgulho, nesse final de ano, agora em dezembro, nós inauguraremos 46 bangalôs. Luxuosos, lindos, mas muito aconchegantes. Aquele luxo sem frescura, que é a nossa marca registrada. Inclusive, tem 2 quartos modelos prontos. Eu tive a honra de dormir há 2 semanas atrás lá, durante o anoitecer de Inhotim. E aqui para vocês algumas imagens do nosso Clara Arte. Isso aqui já é o quarto, já não é mais imagem, já é foto. Quais são os nossos segredos? Nós somos movidos pelo propósito, voltado por um propósito muito sério, baseado nos nossos 3 pilares, que são respeito absoluto ao meio ambiente, educação como ponte para o futuro e desenvolvimento da comunidade à nossa volta. Como que é que nós fazemos isso? Bom, quando a gente fala de sustentabilidade, nós somos vencedores do Prêmio Brastoa, que é um dos prêmios mais importantes do Brasil no nosso setor. Nós temos iniciativas como separação de resíduos, uso de energias renováveis, ITE, ETA. Apoiamos ONGs ambientais, mas, além disso, temos iniciativas inovadoras, como instalamos um purificador de água por quarto de hotel dentro dos Claras. Para vocês terem uma ideia do impacto dessa medida, nós deixamos de jogar na natureza mais de 200 mil garrafas plásticas por ano por hotel. Segundo pilar, educação como ponte para o futuro. Além da Academia Clara, que forma nossos profissionais em tudo que vocês podem imaginar, para eles exercerem o trabalho deles, ou para apenas saberem coisas diferentes, nós pagamos com muito orgulho 50% de bolsa de estudo para todos os nossos colaboradores. E nosso terceiro pilar, desenvolvimento da comunidade à nossa volta. Isso tem uma historinha interessante. Eu estava uma vez no meu hotel lá de Ibiúna e veio um pessoal da SOS Tupararanga falar comigo. Eles contaram para mim tudo o que eles faziam, que eles iam lá, que eles olhavam a água, ponto de poluição, outorga. Eu fiquei tão impressionada que eu levantei
E eu abracei eles e falei, gente, vocês são incríveis. Como é que eu posso ajudar vocês? Ah, eles falaram, a gente está com a conta um pouco descoberta. E, na época, era uma ordem de R$ 4.000, que era muito pouco perto do impacto que eles geravam. Só que não é sustentável. Eu coloquei o dinheiro do meu bolso, só que não é sustentável ficar pagando meu salário à ONG. E aí eu tive a ideia de criar uma taxa social, um voluntário, a gente vai falar, eu vou mostrar um videozinho, no qual nós incentivamos nossos hóspedes a contribuírem com as nossas iniciativas locais. E aí foi interessante que eu fiz esse vídeo, que uma vez veio uma senhora sapatear na recepção de Biúna, porque o que era aquela taxa, que não tinha transparência. Aí eu fiz o vídeo, vou passar o vídeo aqui para vocês. A beleza do turismo é quanto ele dá sem tirar. Em nossos hotéis, mais que gerar emprego, capacitamos nossos profissionais. Optamos pela cadeia de fornecedores locais e incentivamos ações sociais do entorno com a doação do nosso imposto. Nós criamos uma taxa social paga voluntariamente pelas mais de 80 mil pessoas que se hospedam nos nossos resorts anualmente. Arrecadamos em torno de R$350 mil ao ano com essa iniciativa. Esses recursos são investidos em entidades filantrópicas e ONGs ambientais. Também ajudamos a construção e manutenção de locais públicos de lazer, apoiamos diversas entidades locais, como hospitais, APAES e asilos. Além disso, patrocinamos equipes da cidade em diferentes modalidades esportivas. Essas ações têm um poderoso efeito transformador na nossa comunidade local. E isso é só o começo. Estamos sempre pensando em como podemos fazer mais, porque não existe limite para a vontade de cuidar. Afinal, cuidar é da nossa natureza. Quais são os próximos passos? Qual é o futuro do Clara Resorts? O nosso modelo de negócio requer bastante investimento, porque nós gostamos de investir nas propriedades das quais somos donos. Além disso, nós não temos sócios, fundos ou banco por trás. Isso nos dá maior agilidade e liberdade de trabalhar. E, por enquanto, estamos felizes dessa maneira. Claro que continuaremos de olho em novas oportunidades, mas sempre seremos guiados pelo propósito de gerar felicidade no próximo. Afinal, esse é o meu superpoder.